Paz do Senhor, querida igreja. Damos graças a Deus poder estar mais uma vez aqui na casa de Deus. Aqui, como eu já falei domingo, que não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. A Bíblia fala, né, quando Jacó ele arrumou um travesseiro, né, e passou a noite lá dormindo lá na beira da estrada, não sei onde que era, a Bíblia não diz onde era, lá no interior, né? Lá no mato, né? E lá estava dormindo um sono, né? E havia posto uma pedra como travesseiro para dormir, aquele soninho gostoso, né? E de repente ele teve uma visão, ele viu uma escada daqui da terra que subia lá no céu. Coisa que escada comprida, né? E ele via os anjos de Deus subindo e descendo. Uma coisa me chama a atenção, que os anjos, eles estão aqui. Eu via os anjos subindo e descendo, não que descia os anjos, subia e descia. Se a Bíblia fala que só um anjo de Deus recebeu uma ordem numa noite, ele matou 185 mil assírios numa noite. E aqueles anjos subiam e desciam para, talvez assim, não veio assim para alisar o ego de Jacó. Não. Veio para ele arrumar a cangalha, sabe? Você sabe quem sabe o que é cangalha? Cangalha é aquela que se coloca em cima do lombo do animal, né? E coloca o cesto de um lado, outro do outro, e coloca o milho, o abóbora dentro, que é lá da roça, né? Aí a gente traz para casa, né? E a carroça também é outro instrumento também que a gente vai lá em cima, foi lá no morro, lá em cima, lá a 1 quilômetro e meio de casa, ela vem batendo do lado, os bois vêm trazendo, né? E quando lá em cima nós tínhamos a carroça cheia, sabe? Mas quando nós chegamos aqui embaixo já está a metade, só porque elas foram se arrumando na viagem, aquele milho, aquela abóbora, aquela melancia, foram se arrumando dentro da carroça e tinha só meia carroça quando chegaram embaixo, né? Mas que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Eu gostaria de ouvir nessa noite o pastor da igreja pregar. Uma coisa mais difícil que tem é pregar. Porque a gente não sabe dar talvez assim, a gente não prepara aquela comida que os irmãos merecem, né? Mas nós vamos comer tudo junto, aquilo que Deus nos dá. Se é pão, nós vamos comer pão. Se é água, nós vamos beber água. E assim Deus vai nos abençoar com todas as bênçãos celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Uma das coisas, queridos irmãos, né, que quando falta, pode faltar tudo, mas se faltar água já é uma coisa mais difícil que tem numa casa, num lar, numa família, ou alguém que está com sede. Eu não sei se alguém aqui já passou sede mesmo, de tomar água mesmo. Tomar água. Quando a gente trabalhava no mato, né, que não tinha cidade, lá era mato mesmo, não tinha talvez uns 20, 25 quilômetros, 22 quilômetros para ir para a cidade, né? E eu conheci médico assim, quando foi servir o exército, né? O médico de roupa branca, né? Assim, isso aí, quem que é isso aí? Esse aí é o médico, né? A gente não conhecia médico. Hoje, toda criança pequena, recém-nascida, já sabe quem é médico. E hoje a pessoa, assim, foi usar o primeiro sapato do pé, tinha 15, 16 anos, né? Era uma benção de Deus, né? Uma benção de Deus. A gente andava descalço, né? Trabalhava na roça, lutando pela misericórdia de Deus. E a gente tomava aquela água, sabe? Quando está com sede, era longe o rio, longe de onde a gente podia ir para a fonte tomar uma água. E a gente tomava até aquela água onde que tinha o casco do boi, do burro, assim, fazia no chão, assim, sabe? E chovia, e daí aquela água ficava parada 15 dias, ficava meio com limo, assim, verde, esverdeada aquela água. E estou aqui, pela misericórdia de Deus, se tomar hoje, morre, no outro dia está lá no hospital com bactéria, morto, porque tomou aquela água, né? Ficou doente, e Deus o livre, essa mãe, o pai, souber que tomou aquela água, né?
Não, naquele tempo o pai e a mãe sabia, nós chacoalhava as taquaras assim, e via a taquara que tinha dentro, e nós cortava e filtrava dentro da taquara existia a formiga, sabe, que se aninhava lá dentro, porque tinha água, e a gente filtrava a água com os dentes, assim, para tomar aquela água com sede. Não sei se aconteceu com os irmãos isso aí, mas isso tudo que eu estou contando aconteceu com a gente. Mas dou graças a Deus que a gente está aqui pela misericórdia e graça de Deus. Já que nós que estamos falando em água, a Bíblia nos fala que Jesus é a fonte da água da vida. Jesus, ele tem água para dar a cada um. A pessoa que procura água, somente Jesus ele pode saciar a sede. Nós podemos tomar água e voltamos no outro dia a beber novamente. Eu gostaria nesta noite que os irmãos, nós vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus sobre o que fala sobre a água. A água, quando falta, é uma luta. Quando não vem a água, faltou água. Não se prevenimos com água antes de fechar a torneira, lá onde tem a captação, onde vem para os nossos lares, para nossas casas. Quando tranca lá, não avisaram, não botaram no rádio. E lá no passado, como é que era? Porque aqui nós estamos na cidade, é mais difícil, não é verdade? Hoje nós tomamos um banho, naquele tempo a gente tomava um banho só quando a água esquentava, no verão, sabe? Nós lavava o pescoço, lavava uma gamela, né? E era uma benção de Deus. Não morremos, estamos aqui pela misericórdia e graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei se os irmãos talvez nasceram em um berço mais assim abençoado, né? Mais abençoado assim. Mas a gente foi do mato, da roça, com grande dificuldade. Eu sei, a Eliane que está aqui, a minha filha, a esposa do pastor Cirso, nós não tínhamos nem condições de sustentá-la, de dar uma comida adequada. Era uma farinha torrada, um fubá torrado, sabe, na frigideira, e um pouco de leite com água, e por isso que ela ficou magrinha, tadinha dela, né? E a sorte dela é que ela ficou magrinha, né? Se tivesse tomado leite puro, tinha engordado, né? Mas que Deus nos ajude, está aí pela misericórdia e graça de Deus. Nós agradecemos a Deus pelas lutas, pelas provas. Quando a pessoa passa a prova, parece que é mais, nós não queremos passar mais prova. A prova vem para nos provar. E quando Deus nos prova, nós agradecemos a Deus, porque faz com que nós se enraizamos mais. O milho quando é plantado lá na lavoura, sabe, que ele tem uma altura mais ou menos de 1 metro, 1 metro e pouco, assim vai crescendo. Ele sai outras raízes mais em cima um pouquinho, que ele vai descendo para se ajuntar na terra, afirmar o pé. Quando vem dar o pé de vento, ele não venha cair. Assim é o crente vai se firmando, vai criando raízes, porque se a luta vem quando o crente é mais novo, se a luta vem, ele já se desvia dos caminhos do Senhor. Mas depois, quando o crente já está enraizado, firme, ele começa... graças a Deus eu passei essa prova, graças a Deus eu passei essa luta. Tem pessoas que não aguentam passar a prova, e a prova Deus quer nos provar. Deus provou o povo dele lá na terra do Egito. Irmão, abre a Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 17, verso 3, quando faltou água no deserto. Quando eles saíram, a Bíblia diz que saiu aproximadamente uns 2 milhões de pessoas entre do povo de Israel. Como ele ia sair um povo desse, que naquela noite que eles saíram, segundo o que me dá a entender, não tinha nenhum no hospital, não tinha nenhum enfermo. Que coisa, né? Não tinha ninguém no hospital. E quando Jesus vem buscar a igreja, não tem nenhum no hospital. Se estiver no hospital, não vai subir. Diz, mas meu Deus, então como é que é isso aí, pastor Nelson? A pessoa não pode estar enfermo espiritualmente falando, não pode estar no hospital da fraqueza, mas tem que estar esperando o Senhor Jesus. Toda hora nós temos que esperar Jesus, porque se Ele não vem, nós vamos para Ele, não é verdade? Vamos a Bíblia lá em 17:3, que diz lá, quando faltou água lá no deserto. Tendo, pois, ali o povo sede de água. Olha, lá, tendo o povo, pois, ali sede de água. O povo murmurou contra Moisés e disse:
povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito por que você nos tirou de lá? para nos matares de sede, Para nós matar de sede, a nós e aos nossos filhos, e a nós e os nossos filhos, e ao nosso gado? e ao nosso gado. Que coisa, o que eles tinham? Quanto tempo fazia que eles estavam já há muita jornada, caminhando, e eles estavam pensando na água. Nós tirou agora para matar de sede aqui no deserto. O deserto é tão difícil, não é fácil, sabe? O pastor Cício, ele passou pelo deserto. Lá, quando ele saiu lá do Egito, para atravessar o deserto, e ele teve a oportunidade de subir lá onde Moisés, lá ele foi revestido da glória de Deus. E lá no deserto não tem água, lá é quente. E lá o povo, mas Deus providenciou. Muitas vezes, querida igreja, irmãos em Cristo, Deus quer nos colocar no deserto. Digo que, meu irmão, estou passando uma luta, uma prova, mas parece que não sai mais isso aí. O que é? Está passando o deserto, fica tranquilo. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Estou passando por tal, deixa que Deus vai te abençoar. Tenha certeza que Deus vai te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bendito seja o nome do Senhor. 30, versículo 5, no Salmo, que se encontra este versículo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A falta de água já começou a murmuração. Quantas vezes, quando falta água lá na torneira, nós começamos a murmurar? E começam a dizer nome, até dizer nome, dizer nome. Pois é, nós pagamos água, pagamos água, e não, deixa lá, aconteceu algum acidente lá, por isso que não tem água, às vezes a falta de água. Bendito seja o nome de Deus. E o povo aqui, diz a Bíblia, que começaram a murmurar, dizendo: Moisés, por que nos fizeste subir do Egito? por que você nos fez subir do Egito? O Egito estava dentro da cuca dessa gente. É um povo que Deus queria prepará-lo, ele no caminho. Deus nos prepara na caminhada da vida. Faz 51 anos que Deus está nos preparando. Ele pega o crente, ele vai lapidando, cortando aqui, aquele papo de um lado. Assim, quando vem uma tora lá do mato, vocês sabem o que é tora? Vocês sabem? Quem sabe? Quem sabe o que é uma tora? Uma tora vem lá do mato, né? Ela vem toda cheia de papo, sabe? Vem toda torta, cheia de papo lá do lado, e ela vem para a serraria. Lá na serraria, a serra vai cortando, vai tirando devagarzinho. Não pode pegar no meio, tirar uma lascona, vai tirando, até que chega na plancha. Sabe o que é plancha? Chega a 30 centímetros, 32 centímetros, daí começa a sair as tábuas bonitas, lisas, aquelas tábuas, passa aquela fita assim. Mas não está bom ainda, não está bom ainda. Ela vai para a irradiação, ser gradeada lá, sabe? Tem que fazer aquelas pias de tábua bem alta, com o sarrafo dentro que passa o vento e fica secando. Fica lá 3, 4 anos da vez aquela madeira. Quando é boa, quando é para fazer móveis. Mas quando é ruim tem que tirar logo, porque senão apodrece. Então aquela madeira, ela saiu daquela tora tudo quebrado. Nós éramos pior do que isso aí. Nós viemos para Jesus cheio de defeito. Uns com cachaça nos cornos, sabe? Sabe o que é na cachaça? Cheio de cachaça. Outros tuberculosos, outros paralíticos, outros todo acabado. Mas vem na serraria, na oficina de Deus. Deus começa a tirar, farquejar de um lado, do outro. E daqui a pouco quem vai dizer que, poxa, mas eu conheci fulano de tal. Eu conheci aquele que um dia entrou dentro da igreja em Curitibano para matar o falecido, hoje é falecido, Camilo Pacheco, pastor Camilo Pacheco. Vocês conheceram, que era deputado federal. Ele foi dentro para matar ele, mas ele deixou a arma lá dentro, se entregou para Jesus, entrou na oficina de Deus, Deus foi preparando. Mas aquela tora vem do mato. Daí quando é feito os bancos bem bonitos, aqueles bancos lisos, bonitos, ninguém se lembra daquela tora feia, não é verdade? Não.
Nós vemos tudo feio para Jesus, sabe? Tudo torto, sabe? Nós entramos aqui, cada um de nós, mas ainda nós temos defeito, né? Temos, de vez tem que, se os móveis é bonito, tem que passar o espanador, né? De vez em quando o Espírito Santo luta com a pessoa, limpa a pessoa. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais diz a Bíblia lá? Água. Para nos matares de sede, Para nós matar de sede. a nós e aos nossos filhos, A nós e os nossos filhos. e o nosso E o gado. nosso gado. E o que mais? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Moisés então clamou a Deus dizendo: que farei a este povo? o que eu vou fazer com este povo? Não era, era fácil? Era fácil? Um líder estava lá, era fácil. Deus mandou, Deus designou sair com uma... Não era fácil sair com 2 milhões de pessoas, sair a rua fora, a estrada fora, sem beira, não era fácil, não era fácil deixar o Egito. Não era fácil não deixar o Egito. Lá nós tinha pepino, lá tinha melancia, lá tinha carne, lá tinha comida. Nós sofria lá no Egito, mas parece que era melhor lá. Eles diziam assim: vocês querem voltar para o Egito nessa noite, onde vocês estavam antes? Vocês vão perder a bênção de Deus, não é verdade? Vocês vão perder, nós vamos perder a salvação que está em Cristo Jesus. É melhor nós passarmos as lutas, esquecendo-se das lutas que para trás fica e avançando para a frente, porque na frente nós recebemos de Jesus o prêmio da soberana vocação que Deus tem preparado para a sua amada igreja. E o que mais diz o versículo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha, daqui a pouco vão me quebrar a pedra. E o que mais? Então disse o Senhor a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos, e toma contigo algum do povo lá, alguns dos preparados. e toma na tua mão a tua vara, Olha, na mão de Moisés tinha uma vara. E o que mais? com que feriste o rio, e vai. E com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, Eu vou estar diante de ti sobre a rocha. em Horebe, E Horebe, pode e ler todo tu mundo. ferirás a rocha, Você vai ferir a rocha, e dela sairão águas, dela vai sair água. e o povo beberá. O povo vai beber. E Moisés assim o fez, Moisés fez assim, diante dos olhos diante dos olhos dos anciãos de dos Israel. anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar E chamou aquele nome daquele lugar, Massá e Meribá, sem Massar e Meribá. por causa da contenda dos filhos de Israel, Havia contendido. e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? será que está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Ele está? Será que está? Você viu o Senhor? Nós vimos o Senhor? Não. Nós estamos aqui por quê? Porque Jesus nos libertou. É a única prova que nós temos, uma carteirinha que nós temos, é a nossa vida. É uma carta aberta, como diz Paulo, que escrita e lida por todos os homens. Bendito seja o nome. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ler mais um versículo da Bíblia. Vamos ler lá em Jó, capítulo 24, versículo 11. O que diz lá a Bíblia? Glória ao nome do Senhor. Jó 24 e 11. Jó 24 e 11. Tem alguma coisa lá que nos diz a palavra. Jó 24 e 11. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares, e ainda tem sede. Porque não tinha água, tinha azeite e o que tinha mais? Tinha o lagar, tinha azeite, mas não tinha água. Quando se fala da água, nós começamos a lutar. Quando nós olhamos em Provérbio também, no capítulo 25, 21, que diz lá? Provérbio 25, 21. Que diz lá a Bíblia? 21. Se o que te aborrece tiver fome, Se o que te aborrece tiver fome, numa tradução diz: se teu inimigo tiver fome, né? dá-lhe pão para comer. Você dá pão para comer. E se tiver sede, Se ele tiver sede, dá-lhe água dá para água beber. para beber. Mas não é fácil, queridos.
Não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Mas a Bíblia nos diz assim, quantas pessoas nós vimos que às vezes nós mandamos embora sem nada. Nunca nós devemos despedir alguém que vem a pedir-nos, a não ser pessoas que talvez assim, a gente conhece o estado deles a dia e a gente não quer jogar ele para fora, é ajudar, estender a mão, mesmo assim, nós devemos estender a mão de misericórdia e de graça. Mas nós vamos ler mais um versículo da Bíblia, que nós encontramos também em Isaías, no capítulo 55:1. Quando o Senhor disse assim, aqui Deus está fazendo um convite a todas as pessoas. Ó vós todos os que tendes sede, ó vocês todos que têm sede, vinde às águas, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vocês que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Vinde comprai. Sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Vinho e leite. Vinho e leite. A Bíblia fala tanto de vinho e de leite, né? Quando lá em Canaã da Galileia faltou vinho, a mãe de Jesus chegou para Jesus: Jesus, não se te dá que falta vinho? Jesus disse: o que te importa, mulher, com isto? Não é chegada a minha hora. E Jesus mandou que os serventes enchessem aquelas talhas de água, e ele serviu e disse, mas que depois que serviu, o mestre Sala provou o vinho, viu que o vinho era gostoso. Disse, como é que antes nós tomamos aquele vinho ruim, agora no final da festa nós temos este vinho gostoso? A Bíblia nos fala também, quando aquele homem descia, e ele caiu nas mãos dos salteadores, ele foi espancado, e feriram ele, deixaram meio morto. Ocasionalmente também descia lá um levita, depois descia lá um sacerdote, e depois desceu um bom samaritano que ia, um bom samaritano não estava descendo, estava passando de viagem, e este bom samaritano, a Bíblia nos fala que ele colocou sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e disse para o dono da hospedagem, cuida bem dele, e tudo quanto mais você gastar eu te pagarei quando voltar. Ele tirou 2 dinheiros para dar para aquela pessoa que estava hospedando esta pessoa. Isso aí ninguém tira da minha mente, que está no profeta Oséias, deve estar depois de 2 dias, ele nos dará vida, e ao 3º dia nós ressuscitará, e assim estaremos sempre diante do Senhor. Deus tem preparado, e aqui diz a palavra, vós todo o que tendes sede, vinde às águas. Como é bom quando a pessoa tem sede vir para as águas. Glória ao nome do Senhor. E todos que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço. A salvação não custa nada, não. A salvação é pela graça. O apóstolo São Paulo disse assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Às vezes nós vemos aqueles belos sermões através que fazem aqueles sermões compridos assim, pensando de ser visto pelos homens, mas não adianta nada se a pessoa não se converter, não aceitar o sacrifício expiatório da cruz do Calvário, não aceitar a Jesus como seu Salvador, jamais ele vai poder entrar na vida eterna. Glória ao nome do Senhor. A salvação é de graça, é pela graça de Deus é que nós somos salvos. E o versículo, no versículo 3 do mesmo capítulo 55, diz o quê? Manda nós inclinar o que os ouvidos, que diz lá, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto. Porque convosco eu vou fazer um concerto perpétuo. Dando-vos as firmes beneficências. De Davi. Davi mencionado muitas vezes. Ele foi uma pessoa que nós olhando assim,
olhando na vida dele, o passado dele, e depois agora Deus com promessas gloriosas. Não importa que nós éramos antes, não importa o que se nós tropeçamos na caminhada da vida. A Bíblia diz assim que é melhor dar dois juntos do que melhor dar dois do que um, porque se dois juntos do que um, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Que Deus nos guarde debaixo da sua potente mão. Aquela mulher samaritana está no capítulo 4, versículo 16, aquela mulher samaritana também, ela desejava de uma água, bendito seja o nome do Senhor. Leia lá, capítulo 4 de João, versículo 14. Mas aquele que beber da água Jesus que eu lhe disse, der, aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, a água que eu vou dar, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11, que nos diz a Bíblia lá. Amós 8 e 11. Que diz a Bíblia lá? Eis que vem dias... Olha, vai chegar o dia. Diz o Senhor Jeová. Vai chegar o dia, diz o Senhor Jeová. Em que enviarei fome sobre a terra. Eu vou enviar fome sobre a terra. Não fome de pão. Não fome de pão. Não. Nem sede de água. Nem sede de água. Mas de ouvir as palavras. De ouvir a palavra de do Deus. Senhor. De ouvir. Não, vai vir dias. E nós estamos nesses dias. Tem muitos em casa. Tem muitos em casa. Que não trabalharam hoje, podiam estar aqui na igreja, tem muito em casa, mas vai chegar o dia que essa igreja vai ficar lotada, vai estar cheia, mas quando o Senhor retirar a sua igreja, aí não adianta mais, aí perdeu tempo. E por que eu perdi meu tempo? Perdi a oportunidade. Quando Deus me dava a oportunidade, às vezes acontece o seguinte: nós estamos aqui abençoados por Deus, às vezes nós ficamos em casa, aí Deus coloca nós lá no hospital, daí nós temos um voto de Deus, se me tirar daqui, nem que seja de arrasto, eu quero ir na tua casa, Deus tira, porque Deus é misericordioso, não é que nem nós, não é teimoso que nós, não, Jesus tira de lá, vem para casa. Aí vem um culto, dois alegres, canta e louva a Deus, diz graças a Deus. Aí depois na outra semana, pronto, daí está doente de novo. Aí daí como é que Jesus vai lutar assim? Não sei, Deus precisa trabalhar de uma maneira toda especial. Vai chegar dia que nós não precisamos de mais água, glória ao nome do Senhor. Em João, no capítulo 6, versículo 35, que diz lá a Bíblia, João 6 e 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Você quer não ter mais sede? Creia em Jesus, aceita Ele, guarda Ele, continua a ser abençoado por Ele, porque nunca você vai ter sede. A pessoa que está na igreja, que louva, agradece a Deus, nunca vai ter sede, sempre tem uma água para ajudar os outros. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo, capítulo 7, versículo 37. Que Jesus disse lá também? E no último dia... Por que não fez no primeiro dia? Esperou o último dia. Jesus nunca é precipitado. Às vezes nós queremos as coisas agora, sabe? Se não for agora, olha, Deus tem que resolver essa coisa. E se Deus não resolver eu dou prazo para Deus fazer essa semana. Deus, eu estou orando, dá um jeitinho que eu quero mudar até de lugar. Eu quero sair daqui, Senhor. Mas abre a porta para mim. Não é assim, não é assim, não. Tem que esperar com paciência, porque na hora exata Deus abre a porta. Não tem porta que Deus não possa abrir. E a porta que Deus abre ninguém fecha, porque tem pouca força. No último dia,
O grande dia da festa. O grande dia da festa. Jesus pôs-se em pé. Jesus se colocou em pé. E clamou dizendo. Se alguém tem sede. Que venha a mim e beba. Que venha a mim. Vocês venham para mim. Eu tenho água para vocês. Amém. Eu tenho a graça. Eu tenho a misericórdia. Eu tenho perdão. O fariseu não tem nada disto. A igreja também não pode dar, mas Jesus pode dar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus tem bênção para dar para a sua amada e querida igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. João capítulo 19, versículo 28. João 19 e 28. O que diz lá a Bíblia? Depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, estava acabada, para que a escritura se cumprisse, disse, para que a Bíblia se cumprisse, tenho sede. E daí? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Olha a bebida que Jesus tomou por mim e por ti, um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja. Pegaram, colocaram uma esponja, uma estopa, e pondo-a num ensopo, colocando num cano, numa cana assim, lhe chegaram à boca. Chegaram na boca de Jesus, e era o vinagre. Jesus tomou isto por mim e por ti. Se nós estamos aqui belos e formosos, pela grande misericórdia, pelo grande sacrifício da cruz do Calvário. Tem pessoas melhores do que nós lá fora. E essas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra, pelo evangelho da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Nós encontramos também 11 e 27 de João. João 11 e 27. Vamos ver um versículo da Bíblia. Disse-lhe ela. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo. Creio que tu és o Cristo. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Que havia de vir ao mundo. Ela não queria mais lá tirar água lá daquele poço. Não, tem que tirar, tem que trabalhar. Enquanto estamos aqui, temos que trabalhar, não adianta. Nós só vamos terminar quando nós entramos lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo será 16? Será que é 16? Dá uma olhadinha lá. Nunca mais terão fome. Olha, nunca mais vão ter fome. Nunca mais terão sede. Nunca mais vão ter sede. Nem sol. Nem calma alguma. Cairá sobre eles. Não precisa ligar o ar-condicionado. Não, nada. O que não vai ter mais? Nunca mais terão fome. E o que mais? Nunca mais terão sede. Nunca mais vão ter sede. Nem sol, nem calma. Nem sol. Nem calma. Alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque nós estamos numa paz gloriosa, né? Quando a pessoa entrar nessa atmosfera, eu gostaria que Deus levasse alguém, assim como Deus tomou a gente, assim, numa altura, assim, eu creio assim, que era mais ou menos uns 4 metros fora do meu corpo, assim, estava assim, a gente via assim as coisas que aconteciam. A pessoa não se lembra mais, desde parente nenhum, de amigo, não. Aí aquelas pessoas que estavam que vinham lá de vez em quando na igreja eram ruins, sabe, ruim. Aí eu disse assim, naquela visão, que Deus assim tomou a gente, e eu vendo aquelas pessoas, que as pessoas pegavam, botavam, queriam condenar eles vivos, sabe, matar eles vivos, assim. Eu disse, olha, fulano de tal estava entrando na igreja, vai ser salvo. Bertano vai ser salvo. Fulano de tal vai ter salvo, porque eu vi eles entrando na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o irmão disse, os piores que pessoa que você escolheu aqui nesse lugar, as piores pessoas que dão tanto trabalho, é essa que Jesus tinha. Os bonzinhos não vão entrar lá não. Os bonzinhos não, só os ruins. Deus quer os ruins. Nós éramos ruins, porque se você era bom, então não precisava de Jesus. Nós éramos ruins, mas Jesus nos transformou pelo seu poder, pela sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, o que diz a Bíblia? 21 e 6, o que diz a Bíblia? E disse mais. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último.
O princípio e o fim. E o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede. Aquele que tiver sede. De graça lhe darei. Aí vai ser de graça. Da fonte da água da vida. Da fonte da água da vida. Ele vai dar. Essa água ele vai dar. E você vai tomar. A igreja vai tomar. Nós vamos tomar. Porque é a promessa de Deus para nos levar neste lugar glorioso. E no capítulo 22, versículo 17, que diz a Bíblia. E o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito e a esposa. O Espírito é o Espírito Santo. E a esposa é a igreja. Diz vem. Vem. E o que? E quem ouve diga vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. venha. E quem tem sede venha. Venha. E quem quiser tome de graça. E quem quiser tome de graça. Da água da vida. Da água da vida. Esta água que Jesus tem para nós. Para a igreja, para os crentes salvos, redimidos, transformados pelo poder do nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Glória ao nome do Senhor. Jesus esperou o último dia, o grande dia da festa. Jesus não podia levantar, não, Jesus sempre, ele se colocou no seu lugar. Ele sempre se colocou no seu lugar. Numa reunião, Jesus sempre estava no seu lugar. Só uma vez, quando os discípulos, quando ele tinha 12 anos de idade, eles foram juntos, Jesus foi junto também para adorar ao Senhor em Jerusalém. E lá no dia da festa, houve aquela festa e comida, bebida e não sei onde se hospedaram. E naquele ficaram lá, os dias que ficaram lá. E depois, quando eles tornaram, depois da festa, estavam tornando de viagem, voltando para casa. Já tinham caminhado um dia, 2 dias de viagem, já estavam retornando. Eles começaram a procurar Jesus. Começaram a procurar Jesus porque havia perguntou para um parente lá, para um vizinho: escuta, que Jesus não veio com você? Não. Veio com você? Não veio com ninguém. Não. Daí os pais voltaram lá para Jerusalém. Lá em Jerusalém, chegaram lá, onde se hospedaram. Diz: você não viram Jesus aqui? Não. Não viram Jesus? Não vimos. Não viram? Não. Diz: vamos lá na igreja, talvez esteja lá na igreja Jesus. Jesus está na igreja sempre, sabe? E chegaram na igreja, lá estava Jesus no meio dos doutores. Estava Jesus lá no meio. Aí chegaram e dizem: olha, lá fora tem o teu pai e tua mãe estão te procurar, estão à tua procura. Estão, como se diz assim, ansiosos. Estão numa luta, estão te procurando já. E ele diz: quem é meu pai? Quem é meus irmãos? Diz: meu pai e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Este é meu pai, este é meu irmão. Que Deus nos ajude, querida igreja. Deus possa abençoar a noiva do Senhor neste lugar. Fique firme, Jesus. É só nós andarmos devagarzinho no passo do gado. Não, deixa as melancias dentro da carroça se arrumar. Deixa as coisas se arrumar. Mas, irmão, estou passando tanta luta. Não sei porquê. Depois que fiquei crente, tanta luta que estou passando. Deixa, depois da luta depois da tempestade vem o sol. Pode esperar, depois da chuva vem o sol. Depois do sol vem a chuva. Fica tranquilo, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a tua lavoura. Deus vai abençoar teu campo. Deus vai abençoar teu salário. Deus vai abençoar a tua firma. Deus vai abençoar tudo que você tem. Deus vai abençoar aquele salário que eles estão dando para nós, que é um salário mínimo, 937 cruzeiros, agora vai para não vai chegar a 980, mas fica tranquilo, porque foi moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus sempre tem o escape para a pessoa que ama a Deus. Deus abre uma porta. Quantas vezes a gente foi ajudado? Deus não mandou corvo não, porque Ele não manda corvo não. Deus manda servo deles que estão orando, pedindo: Senhor. Deus fala com ele: de lá tem um filho meu que está passando necessidade. A pessoa vai lá e diz: olha, escutei a voz de Deus nesta madrugada quando estava orando. E aquela pessoa estava pedindo: Jesus, de que maneira eu vou sair dessa, Senhor? Tu sabe, tanta coisa. Então você que tem água, que tomou desta água, você é abençoado por Deus. Você vai levar o necessário para aquela. Eu sempre digo para Jesus: Jesus, me dá só o necessário, tá bom, eu fico tranquilo. Ele me dando saúde,
para mim trabalhar, para lutar, graça, dando saúde já é uma grande coisa que Deus dá para a gente, não é verdade? Não adianta nós não termos saúde, e estamos doentes e não temos saúde, é melhor então irmos devagarzinho no passo do gado, e assim Deus vai nos abençoar. Deus abençoe a continuação.